Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e a gente está quase completando 350 entrevistas e hoje a gente está... Eu estou até nervoso de falar porque hoje a gente vai entrevistar uma lenda da bruxaria, cara. Então eu não vou revelar ainda o nome da convidada, mas se você já viu, né, no YouTube, você já sabe, ela dispensa apresentações. Mas antes de apresentá-la, eu vou chamar o pessoal que está aqui. Hoje a gente está com a casa cheia, né? Então, diretamente do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal! Hoje nós temos aqui uma convenção de bruxas. E diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Paulo Jacobina está mutado, porque... Oi. Fala, pessoal, que as deusas permitam que as rosas floresçam em nossas cruzes. E diretamente do sul dos reinos rosacrucianos, Frater Belha. Boa noite a todos. Fiquei sabendo que hoje o caldeirão da bruxa vai ferver, hein? Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konnibawa para quem está no Brasil e Konnichiwa se estiver vendo essa tarde em outro lugar no YouTube. Hoje eu estou só aprendendo porque hoje o assunto é bruxaria e acho que é a primeira vez que estamos com um bate-papo mais equilibrado entre homens e mulheres aqui hoje. Vamos dar as palavras às mulheres e hoje é dia de pegar a pipoca e a gente sentar no banquinho e aprender com elas. E por falar em mulheres, diretamente da Eclésia Babylon, Bárbara Festa, Nox. Boa noite, pessoal, 93. Hoje estou bem interessada em saber mais sobre a criação desses super eventos que tem aí da bruxaria. E hoje a gente tem convidados, porque vocês sabem as regras. Se você veio, você é entrevistado aqui, próxima vez que você vem, você pode vir fazer bullying no próximo convidado, né? Então, diretamente da Conexão Pagã, Vanessa Lamaro. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Vai ser maravilhoso conversar com a Tânia, como o Marcelo falou, uma lenda da bruxaria. E também dos tambores do Conexão Pagã, André Corrêa. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e muito feliz de conversar com a Tânia, que é o Dumbledore da Universidade Holística Casa da Bruxa. E, por último, mas não menos importante, das catacumbas do Morte Súbita, Thiago Tamussauskas. Boa noite, galera. No Mayhem, todo dia é dia das bruxas, né? Mas hoje tem bastante. Vai ser legal. Então, Paulo Jacobina, por favor, apresente a nossa convidada. A nossa convidada de hoje, por mais que ela dispense apresentações, é a Tânia Gori. Ela nasceu na cidade de Santo André e foi iniciada na bruxaria natural pela avó materna quando ainda era bem pequena, quando tinha 6 anos de idade. Ela se formou em teologia pela Faculdade Teológica e Apologética Cristã e é bacharel contábil pela Fundação Santo André, além de uma série de livros publicados, best-seller no cenário de ocultismo. Atualmente, ela dirige a Casa da Bruxa, que é uma escola que ensina, sobretudo, como a energia do universo atua em cada ser humano. Seja bem-vinda, Tânia. Gratidão pelo convite a todos, né? Gratidão por poder estar falando sobre um assunto que eu gosto pouco, que é bruxaria, né? Qual o assunto que eu mais gosto de falar? É bruxaria. E mostrar, né, que a bruxaria, ela não nasceu para ter apenas uma vertente, ela nasceu para ser multi. E qual a natureza? A bruxaria é esse nosso encontro com tudo que é natural. Gratidão pelo convite. Ô, Tânia, seja muito bem-vinda. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é para você contar a tua história. Agora a gente está sentado, já separou o cronômetro, porque tem muita história e muito caos, né? Porque a gente fala, todo mundo aqui, quando era criança, estava lá, comendo hóstia na igreja, menos o Robson, que estava fazendo ritual demoníaco. E aí depois, de algum jeito, a gente veio parar aqui, né? Então aqui tem cabalista, tem telemita, tem satanista, tem rosacruciano, tem tudo que você imaginar nesse boteco, né? Então conta pra gente qual que é a tua história, como é que você chegou na magia?
Como o Paulo colocou, né? Eu comecei muito cedo, porque eu sou bisneta de ciganos. E aí a minha avó me ensinou o tarô, me ensinou os cristais, as ervas. Lógico que todo esse conhecimento ela não pôs como bruxaria, o nome bruxaria, né? Esse rótulo de bruxaria. Era um conhecimento que fazia parte do nosso dia a dia. Eu fui crescendo nesse meio. Então, com 9 anos, eu já interpretava o tarô, já sabia ver as linhas da mão. Então, assim, era muito natural isso para mim, fazer parte de tudo isso, né? Aí, quando eu entrei os meus 18, 19 anos, é que eu fui encontrar o termo bruxaria, que isso fazia parte de um conhecimento antes da Inquisição, das curandeiras, das parteiras, das penseteiras, e aí a esse movimento se dava o nome de bruxaria. Lógico que, como todo adolescente da década de 80, né? A gente acabava caindo aqui no Brasil na Wicca, né? A gente acabava fazendo parte desse movimento Wicca, porque não tinha outra coisa para você entrar, para tentar descobrir um pouco mais. Mas pouco a pouco eu também vi que o meu caminho não era dentro de uma outra religião, porque na minha cabeça, trocar uma religião por outra não era bem o que eu estava querendo, não era isso que fazia parte de mim. Eu acho que o ser humano, ele é maior que rótulo, o ser humano, ele é maior do que ficar preso em um único sistema. Eu acho que a gente tem que ter essa expansão, lógico. Acho que também a natureza é tão grande que cada um encontra a sua fruta. Mas a gente tem que ter a possibilidade dessa escolha, né? Sem essa imposição. E eu sentia falta de um lugar que fosse ao mesmo tempo eclético, que fosse livre, que fosse para pensadores. Eu queria, na realidade, uma ácora, e qual Sócrates e qual Platão tinha, né? Onde encontrássemos pessoas para conversar, para trocar informação e crescermos juntos. E em 96 eu criei esse lugar junto com o Alexandre, meu marido, que é a Casa de Bruxa, que foi a primeira universidade livre holística de São Paulo, que é um lugar que até hoje, né, a gente faz esse trabalho de diálogo, de mediação, de filosofia, independente da crença, da fé de cada pessoa, né? Então, esse foi um resuminho, assim, desse caminhar. Deixa eu começar agora, que a pergunta que o pessoal sempre confundia com Wicca, com bruxaria, essas paradas todas. E como que era você ter uma escola de bruxas em 1996? Porque aqui tem um caos que aconteceu em 2001, que teve o RPG que foi assassinado e os evangélicos caíram de pau. E foi pra... Então, como é que era ser bruxa, com uma casa de bruxa, em 1996? Você sabe que muita gente chegava para mim e falava assim: você é louca, você devia ter posto a casa da luz vermelha, a casa da Fatinha, a casa dos anjos, a casa. Por que casa de bruxa? E não é casa da bruxa, como algumas pessoas falam, é casa de bruxa. Primeiro, porque eu queria que fosse uma casa para todos. E se eu usasse casa de bruxa, seria uma casa apenas para mim. Porque tá é de uma bruxa só. E eu não queria que você fosse de uma bruxa, eu queria que fosse de todos. Então, por isso que é caça de bruxa. 96 foi muito doido, né? Porque até o ano 2000 as pessoas olhavam, né? Teve eventos, por exemplo, da igreja ir lá distribuir flor na porta, eu fazendo um ritual de lua cheia, o pessoal distribuindo flor da igreja. Jesus te ama. E a gente falava assim: ah, a mãe natureza também te ama, pode trazer a flor que a gente usa no ritual. E aí a gente, né, começou a fazer assim, meio que
brincando, né? Para quebrar um pouco o preconceito, porque se você bate de frente em uma discussão, eu penso assim, quer ver? Resumindo, eu vou contar uma história, vocês vão ver que eu adoro contar história. Se alguém te dá um presente e você não aceita aquele presente, com quem que fica aquele presente? Com a pessoa que te deu. Então, todo o ataque que eu recebi, toda vez que alguém falava alguma coisa, atacava a casa de bruxa, era a época do Orkut, tinha uma discussão enorme no Orkut, culpa da casa de bruxa. Se você não aceita aquela provocação, se você não aceita aquele presente, fica com a pessoa que te mandou. E foi assim que a casa de bruxa sobreviveu nesses períodos de grande acusação, né? Eu acho que assim, se você não é persistente na ideia que você tem, e se você não acredita nessa ideia, e se você não põe a tua cara a tapa, o mal vence. As pessoas que não vale nada vence. Então você tem que se permanecer, porque o bom, como falava Kant, tem que fazer alguma coisa, porque senão você sempre vai ser pisado, você sempre vai ser colocado à margem. E a casa de bruxa, ela sempre teve o princípio de ser um centro educacional. Eu sou professora, eu sou educadora. Então, qual que é o nosso princípio? Ensinar. Bruxa, o que é bruxa? Bruxa é uma palavra que vem do grego antigo prouxos, que significa desabrochar, sair de uma larva e se transformar em uma borboleta. Não é uma versão de culto à nata do que você espera que seja, porque você está introduzido em uma religião que foi imposta na Idade Média e se criou um monte de conceito que não teve prova, né? Não se teve nenhuma coisa, mas o marketing foi feito e as pessoas acreditavam e não se procurou saber o que é diferente. Então, o que é a Casa de Bruxa hoje? É um centro para mostrar que somos diferentes, que somos o renascimento. E aí, há 17, na realidade, há 20 anos atrás, a gente criou um evento chamado Convenção de Bruxas e Magos na Vila de Paranapiacaba, que, como eu estava falando antes de entrar no ar, caiu? Voltou? Não, voltou. Voltou? Não, depois eu edito. Tem uma história ferroviária muito legal. Ela foi fundada por ingleses em 1890 e ela aplica toda aquela lenta histórica dos ingleses aqui no Brasil. Então, foi bem legal. Começou a fazer a Convenção de Bruxas, voltando a querer juntar as tribos, juntar as pessoas, para mostrar que não existe só uma religião, não existe só um Deus, não existe só uma fonte da natureza, mas que tem uma diversidade maravilhosa e que você tem esse direito de escolha, né? Você tem a possibilidade de escolha. Então surge em 96 a bruxaria natural como uma filosofia de vida, não como uma religião como a Wicca, que surge em 1952 por Gerald Gardner, né? Que foi o princípio ali da Wicca. Mas a bruxaria natural, apesar de ser em 96, não foi uma criação minha. Como professora, como pedagoga, o que eu fiz? Eu fiz um esquema de aula onde eu conseguisse passar para as pessoas passos para que elas aprendessem a encontrar a sua força interior. Ninguém põe a mão na cabeça de ninguém e transforma a pessoa em bruxa, em mago, em fata, enfim, no que quiser transformar. As pessoas dão orientações às outras pessoas para que cada pessoa se encontre no seu caminho, né? Se encontre dentro da estrela que já brilha dentro de cada um.
né? Então, é isso, né? Aí eu falo demais, né? É isso. É maravilhoso. Ó, tem umas mãozinhas levantadas, né? Fater. Não sei quem levantou primeiro, Fater. Boa noite, mais uma vez. Gostaria de te fazer uma pergunta. Eu também, meados aí de 1999, comecei a estudar a Wicca. E como você bem falou, na época nós não tínhamos muita opção, né? Ou você estudava a Wicca, ou você não tinha outra maneira de ter contato com alguma outra vertente de bruxaria, pelo menos aqui no Brasil, né? E eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira eu vou fazer agora, a outra eu vou esperar um pouquinho. É o seguinte, você dentro da bruxaria, por exemplo, nesta convenção, hoje em dia, nós já tivemos a palestra aqui da Vanessa, né? Ela falou um pouco da estregueria, que seria a bruxaria de origem italiana. Como que você vê as outras vertentes? Porque existe um predomínio, né, no ramo do neopaganismo brasileiro, pelo menos, de wiccanos e wiccanas, né? Como que eles dialogam? Como que eles veem a bruxaria natural? Não existe diálogo, né? O pessoal encolhe. Então, é assim, é diferente. Então, por exemplo, eu acabei sendo a foto de todo esse povo que tá aí, né? Então, o pessoal acabou tendo que aceitar a bruxaria natural como uma vertente real, filosófica, de estudo das servas, dos cristais, dos rituais, que vem da época paleolítica, que vem historicamente lá de trás, né? Então, mas a Wicca, as vertentes wiccanas, até entre eles às vezes não têm um diálogo muito bem definido. Outro dia eu estava numa rota, vamos falar assim, e eu vi o pessoal que pertence à linha alexandrina, meio de cara feia com o pessoal do carteriano, aí tinha o pessoal da linha tiânica, que também tá. Eu falei, mas nem entre vocês se encontram, né? Então, assim, tem que checar em uma linha, né? Por exemplo, se eu acredito que só existe um tipo de cachorro, eu tô errada. Por quê? Porque existem várias raças. O pensamento, ele é assim também. Por que tenho que acreditar só um pensamento é certo? Vários pensamentos são certos, né? Então tem espaços outros. Eu posso fazer parte da bruxaria natural e ir na casa da Vanessa e aprender muito com ela sobre a estrequeria. A Vanessa, ela pode ir na casa do André e aprender muito sobre o xamanismo. Eu posso ir em algum outro lugar, por exemplo, na linha, eu vi que tem um enoquiano aqui, e ir na linha de Enoque e aprender sobre as profecias, sobre a estátua dele aqui. Então, assim, por que eu tenho que me limitar a uma linha só? Por que eu vou... Não, agora só a bruxaria natural é real. Não, eu me encontro na bruxaria natural. Para mim, faz sentido ela me dar uma liberdade. Mas eu posso checar daqui um ano, 2 anos, e falar assim, não, agora eu fiz a iniciação com a Vanessa e eu sou estrequeria. Porque eu gostei da Itália, eu gostei... E isso não desmerece ninguém. Acrescenta, né? Se as pessoas parassem de querer dividir as coisas e unir mais, a gente seria muito mais feliz, porque a gente consegue aprender muito. Platão, ele tem uma linha de ensinamento que eu gosto muito, que é o seguinte: Platão, ele fala que todo ensinamento válido tem que ser através do diálogo. Porque se você
for escrever só assim um livro, você vai colocar apenas as ideias da sua cabeça. Mas se você for escrever um livro junto com outra pessoa e dialogar sobre aquele assunto, você será obrigado a pensar em outras respostas. E isso vai fazer com que o exercício da sua mente cresça muito mais. Olha que coisa linda! O que é filosofia? Filosofia é a capacidade de você experimentar a locução, você colocar em prática o que foi falado. E isso, Frater, eu acho maravilhoso. Então, assim, tem muita gente que vira o Tânia, nariz para mim, muita, mas eu gosto muito dessa liberdade. perfeito. Tânia, só um complemento da minha segunda pergunta seria o seguinte: podemos então concluir que a bruxaria natural seria uma bruxaria não religiosa? E também, pegando esse gancho, se a resposta for sim, existe dentro das correntes xamânicas, sejam elas incas ou astecas, maias, de que o xamanismo seria a primeira religião, né, ou melhor, não religião, vamos colocar assim, manifestação religiosa, espiritualista, que seja, da humanidade. Poderíamos, então, traçar um paralelo direto entre a bruxaria natural e o xamanismo? Sim, com certeza. Você sabe que quando eu fui em 96 colocar, eu sou iniciada pelo Léo Artesi em xamanismo, né? Eu acompanhei o trabalho do Léo Artesi durante muito tempo e foi um dos primeiros contatos com as raízes mesmo xamânica. Também passei um bom tempo com o Sérgio Eloy, que ele trabalhava, Sérgio Eloy não, Sérgio Xamã, que ele trabalhava com a linha Tapaxelança, que também eu aprendi muito com ele, porque eu gostava muito das raízes nacionais, né? Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que também foi muito criticada a colocar assim: por que você tem que acreditar que só existe um leprechal? Se a gente tem o saci, se a gente tem o poitatá, se a gente tem a mula sem cabeça, esses são os nossos elementais. E a gente tem que saber essas lentas desses elementais, né? Fora a linha mesmo Tupi-Guarani, que aí você tem os nossos deuses, né? Os deuses xamânicos, os deuses Tapaxelança, que você encontra Tupi, Iara, Jaci, Quaraci. Por que não honrar esses deuses também, né? E eram questionamentos que eu tinha na época e que eu fazia muitos textos sobre isso. Mas o que acontece? O xamanismo é a raiz. Tânia, então por que você não defendeu o xamanismo? Porque na realidade eu gostava da versão que a minha avó me passou das penseteiras. Eu sou uma penseteira. Eu gostava da versão das parteiras. A minha avó era parteira. Então, isso não encaixava muito bem dentro da estrutura do xamanismo, apesar do xamanismo ter também essas raízes. Mas eu achava que não era meio que eu queria passar para as pessoas. Outra coisa. Você vê o sagrado feminino muito mais presente na bruxaria do que no xamanismo, seria isso? Olha, você definiu bem. Eu não via o xamanismo tão feminino. Gostei. É exatamente isso. E eu vi a bruxaria mais feminina. Talvez até porque, por exemplo, o contato que eu tive com o xamanismo foram com professores, né? Com homens. Então eu não encontrava esse feminino. Definiu muito bem, gratidão. Eu não encontrava esse feminino. E na bruxaria eu encontrava, né? Na bruxaria eu vi esse feminino. Então, vendo esse feminino, eu falei assim, não. Fora que eu queria prestar uma homenagem também, né? Eu sou fanática pela Idade Média. Eu adoro a história da Idade Média.
E aí eu falava assim, que absurdo, né? Onde já se viu um ter que tomar veneno, um foi excomunicado, o outro foi enforcado, né? Dos cientistas, dos pensadores da época. Eu acho que o povo merece uma homenagem. Então, quando eu pus Caça Ter Bruxa, eu também estava prestando na minha cabeça uma homenagem a todo cientista, a todo pensador que foi perseguido, que foi morto, que foi julgado na Idade Média. Então, era uma maneira que eu encontrei de fazer uma homenagem a todos eles, né? Então, foi isso. Paulo? Aproveitar que você deu alguns ganchos. Você citou Platão, né, que bebe de Sócrates, que ele vai falar a questão do diálogo, né, através da conversa, né, o diálogos, isso são dois logos, são duas inteligências conversando para construir uma coisa nova e, portanto, as duas são responsáveis por essa construção, porque não é uma construção que é minha, nem é uma construção que é sua, é uma construção que é nossa, que a gente acessa esse novo entendimento, que na verdade não é novo, mas é novo para a gente de fato, né? E aí, traçando um paralelo, quando a gente vai falar de bruxaria, pelo menos aqui eu resido atualmente na cidade do Rio de Janeiro, e aqui no Rio, muita gente, quando pensa em bruxaria, pensa nas chamadas simpatias. Em todo lugar por aqui, a gente vai encontrar alguma coisa dizendo, trago a pessoa amada em 7 dias. Aí o outro lugar já vai falar que são 5 dias, né? Porque aí você vai... 4 horas. Você vai começar essa contestação para ver quem traz a pessoa amada um pouco antes, né? Talvez a pessoa amada, às vezes, você vai para a consulta, ela já está na consulta, né? Esse talvez ganhe, de fato, né? E aí eu queria saber, né, são duas perguntas intercaladas, mas elas conversam entre si. A primeira é, o que você acha dessas práticas, essas práticas de que as pessoas chamam popularmente de amarração amorosa? E a pergunta mais que conversa um pouco com o que eu comecei a falar logo no início dessa minha fala, qual é a responsabilidade que você entende que a bruxa ou o bruxo, né, seja lá aquele que estiver conduzindo o ritual, tem nesses casos? Será que ela não tem responsabilidade nenhuma pelaquela prática dessa simpatia de amarrar a pessoa ou ela faz parte disso também? Tá, mas antes dela responder isso, queria te perguntar, Tânia, o que é uma simpatia? Então, vamos lá. A palavra simpatia, ela vem do latim antigo, não lembro qual palavra, mas ela significa semelhante. Simpatia é um adjetivo. Quando você fala assim, eu acho o Paulo simpático, ou eu acho o Marcelo simpático, o que eu fiz? Eu escaneei o Paulo, eu escaneei o Marcelo e procurei rapidamente alguma coisa que fosse semelhante a mim. Então, eu achei ele simpático porque tinha algo semelhante a mim. A magia simpática, ela é muito comum, né? O que é a magia simpática? A magia simpática é, por exemplo, quando você abre um livro e tá lá, acenda uma vela amarela, patinheiro. Por que amarelo para o dinheiro? Porque o amarelo está associado ao ouro. Você só encontra isso no Brasil. Se você pegar um livro dos Estados Unidos, a vela para o dinheiro vai ser verde, culpa do dólar. Então, o que acontece? Ele procurou algo semelhante para fazer aquela energia simpática, aquela magia simpática. Isso teve uma adaptação na Idade Média muito legal pelo seguinte: os pagãos, né, as pessoas do campo, tinham os seus ritos, tinham a sua maneira de se conectar à energia da natureza, mas eles não podiam falar isso dentro da igreja. Então, eles fizeram umas adaptações, e qual tem algumas rezas de benzedeira que se usa o Pai Nosso, se usa o Ave Maria. Não acredito que as nossas antepassadas
Inquisição, conhecia Pai Nosso, conhecia Ave Maria, elas usavam outras rezas. Mas para ter uma adaptação na igreja, teve esse modelo de usar o Pai Nosso, a Ave Maria, que tanto olha que coisa bonitinha que eu estava pensando outro dia, né? Vou compartilhar com vocês um pensamento. Nas orações de penseturas ou de pensamento, a gente sempre reza o Pai Nosso e a Ave Maria, sempre, sempre. Por quê? Porque eu tenho que abrir a energia Tô masculino e tenho que abrir a energia Tô feminino, para criar um círculo em volta daquela pessoa, para que ela se torne una de novo, para que eu estabeleça aí um processo de cura. É esse o princípio de uma pensetura, né? Eu juntar todos os pedaços dessas pessoas. Tanto faz eu rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou, por exemplo, eu pegar uma outra oração que traga o Sol e a Lua e faça isso naquela pessoa, desde que eu traga essa pessoa de novo para a integração do todo. Enfim, né? Isso foi um pensamento que eu estava pensando que eu queria compartilhar com alguém que eu ainda não compartilhei com ninguém. Aí, o que acontece? Você tem esse princípio da simpatia, que foi adaptado na igreja. Tem uma simpatia que eu acho um barato, né? Que é uma simpatia assim, ó, que você, em uma sexta-feira de lua cheia, acende 13 velas brancas para as 13 almas e reza para as 13 almas que enquanto a pessoa mata não vir falar com você, ela não vai comer, não vai dormir, não vai fazer nada. Que simpatia é essa, meu amor? Isso é uma baita de uma amarração em cima de uma pessoa e depois você reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. Para quê? Para pedir perdão a Deus? É umas coisas meio malucas que acontece na questão, né? Então, as simpatias, elas foram se deteriorando, elas foram se misturando. E aí tem uma outra coisa. Dentro da magia sicana, ó, fui para outro lado, hein? Vou falar das minhas raízes. Os sicanos, é lindo a tradição sicana, para quem não está dentro da tradição sicana. Para a mulher, a tradição sicana, ela é muito machista, não tem uma outra palavra para traduzir. Então, por exemplo, se você caça com alguém dentro da sua tribo sicana e o casamento não está certo, a culpa é da mulher. Não é do homem. Dentro da tradição sicana, a mulher tem que fazer o casamento dar certo de qualquer jeito. E aí nasce magia sicana, que são magias para você fortalecer os laços do casamento, fortalecer o amor dentro do casamento. Isso que era parte de dentro do casamento sicano caiu no popular. E aí você começa a conhecer essas mães de santo de poste. Traco seu amor em 7 dias, traco, né? Que elas fazem essas magias para que altere a vontade daquela pessoa, não o amor, porque o amor não se altera. Você altera a vontade daquela pessoa, que aquela pessoa ela chega perto de você e fala assim: não gosto de você, mas não tô conseguindo ficar longe de você. E você altera essa vontade da pessoa, né? E aí fica essa competição. Trago em 7, 5, 4, 3, 24 horas, já tá aqui. E aí, Paulo, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito que o machista tem 100% de responsabilidade sobre o que ele ensina e sobre o que ele faz. Então, de alguma maneira, não sou eu que vou julgar, que a força universal fale, essa pessoa vai ter alguma resposta, algum retorno do que ela fez. Também não estou aqui para falar se isso é certo ou errado. Se a pessoa se sente confortável em fazer ou ensinar ou ainda
em comprar um trapalho desse, eu acho que a pessoa é livre para experimentar tudo que ela quiser. Eu não me sinto confortável nessa posição. Então, eu sei te falar sobre a história, sobre a origem da simpatia, sei te falar tá onde vem as amarrações, mas isso não faz parte das minhas práticas. Vanessa? Na verdade, assim, só para voltando um pouquinho, só para elucidar assim bem rapidamente o cenário de bruxaria no Brasil, ele é completamente fragmentado, né? Então, a Tânia falou, a Tânia falou porque existe então quase que dois polos, assim, quem é Wicca, quem não é Wicca, quem tem o pedigree da Wicca e quem não tem. Então, assim, a minha prática e a da Tânia são muito parecidas. A história da avó, a história da benzedeira e tal, e nas minhas práticas, como já falei aqui no meio para vocês, a gente tem muitos elementos do cristianismo dentro da estregoneria, inclusive estou com meu tercinho aqui. E aí eu queria, para quem não conhece a Casa de Bruxa, tem um Santo Antônio na frente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, Tânia, como que é essa tua relação, porque assim, Santo Antônio é muito forte na minha família, a gente tem essa coisa, apesar de ter uma prática de estregoneria, a gente tem, olha, a gente tem o Santo Antônio, então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu amo Santo Antônio. E eu acho que Santo Antônio, ele é o padroeiro meio que da bruxaria natural. Por quê? Eu sempre acreditei em Santo Antônio, era um dos santos que a minha avó mais gostava, Santo Antônio, São Francisco e São Benedito. E aí, um dia, a gente estava em um grupo de pessoas, tudo, né? E eu falei assim, terminou? Terminou. Ah, mas por que você está correndo? Isso era 13 de junho. Ah, porque você está correndo, não sei o quê. Porque eu preciso ir na igreja, porque eu preciso pegar o pãozinho de Santo Antônio, né? E eu sempre pego o pãozinho de Santo Antônio. Como? Você está praticando a bruxaria aqui e você vai para a igreja que matou as nossas antepassadas e colocou na fogueira e enforcou e colocou no rio e não sei o quê. Eu falei, mas foi Santo Antônio que fez tudo isso? Santo Antônio estava envolvido lá, que eu saiba, Santo Antônio, ele saiu de Portugal como Fernando de Bulhões, foi para Pátua, largou toda a riqueza, fazia pão, distribuía para os pobres. O que Santo Antônio tem a ver com essa história toda? Ah, se você sair dessa porta, você não precisa voltar mais. Então, e realmente não voltei mais, né? Porque Santo Antônio, ele faz parte da minha criação. Eu não posso virar as costas para Santo Antônio e falar que eu não acredito em uma coisa que eu sempre acreditei, que fez parte da minha fé. Tânia, você é católica? Não, não sou católica, porque para eu ser católica, eu precisaria frequentar a igreja, eu precisaria respeitar todos aqueles princípios, e hoje eu não respeito mais. Já fui professora de catequese, mas hoje isso não me completa. A minha fé, outra coisa, a minha filosofia é bruxaria, mas a minha fé é que eu acreditar em Santo Antônio. Como eu acredito em Otim, como eu acredito em Afrodite, como eu acredito em Freia, como eu acredito em Lilith, como eu acredito em Hecate, como eu acredito em Diana. Como eu acho que o cristianismo é a religião monoteísta mais politeísta que existe no universo. Verdade. E se eles são politeístas, por que eu tenho que acreditar que só um tem uma força para me ajudar? Lógico, isso não faz parte da bruxaria natural, que eu quero deixar isso. Isso faz parte de uma estrutura de pensamento, crença minha. Não é da bruxaria, né? Porque dentro da bruxaria, cada um faz o seu ramo de fé, né?
A teologia, ela é muito legal, né? Por que eu fui estudar teologia? Eu fui estudar teologia porque eu sou apaixonada por religiões. E eu acho que quando você é um teólogo, você consegue vivenciar a religião de dentro. Então, você consegue vivenciar aquela religião, né? Tanto que eu tinha até pouco tempo atrás a carteirinha de pastora, né? Então, assim, e eu acho legal essa vivência do interior de uma religião. Para você falar assim, não, isso cabe a mim. Isso não cabe a mim. Isso faz parte, isso é confortável. Isso não é confortável. E você essa liberdade de escolha, né? E só para completar um pouquinho antes de passar para morte súbita, deixa eu completar só uma coisinha com a Vanessa. Vanessa, me irrita muito essa polaridade, né? Eu acho que o universo ele não tem que ser polar. Eu acho que o universo ele tem que ser multiverso. Ele tem que ser um leque, né? Por que só 2 pontos tem que estar certo? Tem entre o 8 e o 80, existe aí uma sequência enorme de infinito de número entre o 8 e o 80. Para que ser tão polarizado as coisas, né? E se alguém estiver no meio, ele também tem uma parcela do que é confortável, né? Vamos lá. Tânia, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre os seus livros. Você mostrou 2 para a gente aqui antes da gravação. As capas e os títulos me chamaram muita atenção. Se puder falar um pouquinho de cada um deles. Legal. Olha, eu sou ótima propagandista, né? Eu não tô com nenhum livro aqui para mostrar, mas o André Seria tá bom começar pela história. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? O meu primeiro livro foi Bruxaria Natural, uma escola de magia, que ele está esgotado. Esse livro ele foi escrito em 2001, né, pela editora Alfabeto, e ele era assim um guia, uma cartilha para ensinar as pessoas no primeiros passos. Aí ele esgotou, meu contrato com a editora Alfabeto cancelou, e eu relancei ele pela editora Matras, Bruxaria Natural, uma filosofia de fita. Esse livro, né, outro dia eu estava na internet, eu estava escutando uma pessoa, não vou citar o nome, criticar muito esse livro, falar assim, esse é um livro muito básico, porque a escritora não se aprofundou em nenhum assunto. Meus amores, não era essa a minha intenção. A minha intenção era criar uma cartilha, porque o que eu sentia falta nos anos 80, 90, né, que eu tô falando da época de 2000, era um livro básico. Hoje em dia tem um monte aí no mercado. Hoje em dia tem aí, né? Tem editoras novas lançando. Apesar que eles lançam os primeiros passos só de feitiço, né? Eu comprei uns livros de bruxaria agora, só feitiço. Parece que ser bruxa é só ficar misturando as coisas. E aí esquecem de falar de algumas primícias básicas, esquece de falar de leis que regem a natureza, que não são leis da bruxaria, são leis naturais que regem, mas se esquecem de falar e acha que é só ficar fazendo feitiço. Também, na minha opinião, bruxaria não é isso. Bruxaria é você ter o conhecimento do. E quando eu fiz o Bruxaria Natural, uma filosofia de vida, eu fiz questão de colocar esses princípios. Para quê? Para criar uma inquietação para a pessoa ir procurar mais. Tanto é que todos os meus livros têm uma bibliografia enorme no final dos livros. Se você pegar o Herpologia Mágica, que foi o último livro, o penúltimo livro que eu lancei agora em 2022, você vai ver que é 3 páginas só de bibliografia. Livros lidos, estudados. Para quê? Para que você não acredite no que eu estou falando.
Se você duvidar de alguma, vai na bibliografia, vai estudar, vai aprender. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser dona da verdade. Eu gosto de criar uma inquietação. E aí você vai estudar, né? Então, o primeiro livro foi esse, foi o Bruxaria Natural, uma escola de magia, e depois ele foi reeditado como uma filosofia tifita, que é uma cartilha dos primeiros passos. Pronto. Aí, por pedido da editora, eu escrevi um livro, APC da Magia, para atender o público geral de feitiços de amor. E aí tem aquelas receitas de amor. Crianças, são 110 receitas testadas e aprovadas. A minha principal cobaia foi o meu marido, são 30 anos de casado juntos, né? Então foram muita magia, ele é um encantado, ele sabe disso. Então eu escrevi isso no APC da Magia, né? Com vários feitiços, dentro da tradição cigana, dentro da tradição natural. Aí, depois do APC da Magia, eu escrevi A Bruxa e o Cavaleiro. O que é A Bruxa e o Cavaleiro? A Bruxa e o Cavaleiro foi flashes que eu tive em regressão de vidas passadas, e eu escrevo a história, né, de como duas almas gêmeas passaram várias vidas e se encontraram. É um romance. Aí eu escrevi, aí eu passei muito tempo sem escrever, dando aula, estourou a pandemia. Aí estourou a pandemia, eu falei, vou voltar a escrever. Aí saiu o livro Herbologia Mágica, que ele tem 150 receitas de ervas, que a ideia é colocar a parte mágica, a parte terapêutica, as contraindicações, a sincronicidade das ervas, o feitiço, o ritual e a gastronomia, porque eu sou uma bruxa de cozinha. E aí a parte gastronômica das especiarias que se encontram no livro. Lógico que esse livro, as receitas são todas também testadas e foram feitas no ambulatório que a gente tem na Casa de Bruxa há 26 anos, né? Então, toda essa experiência de atendimento foi traduzida no Herbologia Mágica. E nessa Bienal eu lancei o Gastronomia do Tarô, que também é uma pesquisa de 30 e poucos anos, associando cada receita a uma lâmina do tarô, para que você não apenas lesse o tarô, mas indicasse uma orientação gastronômica que a pessoa pudesse comer a energia da lâmina. Essa é a ideia da Gastronomia do Tarô. André? Eu não sei qual mocinha quer ter depois. É a minha, Tânia. Tudo bem? Tudo bom, Tânia, André? bem, você? Tânia, deixa eu te fazer uma pergunta. Para mim sempre foi muito confuso entender a bruxaria natural, exatamente porque, como você disse lá no começo, os primeiros livros de bruxaria sempre eles foram voltados para o Wicca, e assim, a gente sempre ouviu muito falar bruxaria natural. Eu nunca encontrei muito material sobre a parte devocional da bruxaria natural. E você falando aqui, você falou de que a bruxaria ela não é religiosa, né, que ela é mais uma filosofia de vida, mas ela tem um lado muito espiritual também, né? Ela é muito, por conta dos seus praticantes, ela acaba se tornando ficando dessa forma. Existe uma linha de devoção dentro da bruxaria natural, de repente com os elementais, com os espíritos da natureza, ou isso parte muito do praticante? E aí já vem uma outra pergunta. Um praticante de bruxaria religiosa, um praticante de bruxaria que possui uma tradição, ele automaticamente também está praticando a bruxaria natural? Uma coisa anula a outra? Existe esse choque
ou eu estou viajando muito aqui nas ideias e ouvi muita coisa, anotei coisa demais e acabei me embolando na pergunta? Vamos lá. Então, assim, dentro da bruxaria natural, o meu principal foco é fazer com que a pessoa ela não tenha um dogma, né? Ela não tenha uma rigidez naquela questão. Porque se você está falando de filosofia, você está falando de experimentação. Então, essa parte devocional tem que te não da filosofia. Então, você tem que te se envolver o que é devocional para você. Ai, Tânia, mas eu já vi que na casa de bruxa vocês fazem ritual de lua. Então, mas dentro da filosofia, a gente faz o rito de lua pela energia que a lua está exercendo sobre a terra. Eu acreditando ou não que a lua cheia altera as marés, ela vai alterar as marés. Então, significa que a energia da lua cheia é uma energia que faz as coisas crescerem, né? O camponês, ele não vai fazer um plantio de terra no inferno, no gelo, na geada, porque ele sabe que a geada vai matar toda a semente. Isso não é devoção, é conhecimento. Ele sabe que tem um momento certo de ele chegar lá na terra para plantar a semente. Então, a bruxaria natural, ela foca no que eu posso sentir a energia da lua. Eu acreditando ou não na força cheia, ela vai fazer a alteração das marés. Por exemplo, quem trabalha em hospital, muitas vezes já me falou, mas a lua cheia faz com que os neném nascem mais rápido. Lógico, ela altera toda a água do nosso corpo. Isso não é devoção, isso não é religião, isso é conhecimento. Então, a bruxaria natural, ela tem o foco de te passar conhecimento. Ai, Tânia, adorei os gnomos, acho ele tão bonitinho, os gnomos. Eu vou começar a fazer um ritual para os gnomos. Meu amor, se você se sente bem, faça. Ofereça uma maçã, põe um incenso, né? Fale com o seu gnomo, né? Fale, quero fazer um ritual, meu gato, faz um ritual, o teu gato é divino, né? O sacrato é você que vai definir na tua fita, né? É o praticante que vai definir o que é sacrato para ele ou não. Mas é importante ele saber, por exemplo, que dentro do conceito greco, a natureza, ela se formou através de 4 energias: terra, água, fogo e ar. Que cada uma dessa energia, segundo Hipócrates, rege uma parte da tua fita. Então, que você tem uma matéria, que é o elemento terra, você é composto de 70% de água, você tem uma respiração e você tem um elemento fogo. Então, os 4 elementos, você acreditando ou não neles, eles estão em você. E aí, a bruxaria natural, ela te ensina a cuidar desses elementos. Matéria, terra. Então, eu vou estar trabalhando com alimentação, por isso, tu gastronomia do tarô. Vou estar trabalhando com as ervas, vou estar trabalhando com os chás. A respiração, vou estar trabalhando com a meditação, porque através da meditação eu consigo respirar melhor, eu consigo pensar melhor, né? E a meditação, automaticamente equilibrei a minha alma e eu equilibrei as minhas emoções. Isso não é religião, isso é meditação. Sim. Respondi, André? Respondeu. Abriu mais um monte de perguntas, mas respondeu. A gente conversa depois. Obrigado, Tânia. Ótimo.
Então, a minha função foi feita. Se eu conseguir criar uma inquietação em sua alma, minha função foi feita. Obrigado. Oi, Quem Tânia. mais? Oi. Chegou minha vez agora. Bom, eu tenho uma dúvida e gostaria de saber a sua opinião. Por exemplo, ocultismo e bruxaria. Isso são assuntos separados? Isso, na tua visão, é uma coisa só? O que você entende a respeito disso daí? Eu acho que são assuntos diferentes, Ulisses. Eu acredito assim, que a bruxaria, ela está mais ligada à terra, ela está mais ligada a conceitos do seu dia a dia. Agora, quando eu falo de ocultismo, a minha mente automaticamente ela vai para Franz Parton, ela vai para Eliphas Levi, ela vai para Helena Blavatsky, ela vai viajar por outros escritores que até tem algumas pitadinha de bruxaria, mas tem uma cerimônia, tem uma busca de uma conexão com algo superior que a bruxaria, ou inferior, sei lá, tá ali, cada um segue, é que não tá ligado à bruxaria, né? Então, para mim, é separado esses dois conceitos, né? A bruxaria e o ocultismo. Não posso me aprofundar nas respostas, porque o meu conhecimento do ocultismo, ele é um conhecimento mais restrito, ele não é um conhecimento que faça parte do dia a dia. Não, excelente. Obrigado. Nossa, tem um montão de mãozinha aqui, eu me perdi nas mãozinhas aqui. Sou o próximo aqui. Eu queria saber mais sobre a história dessa convenção que você organizou em Paranapiacaba. Coisas que aconteceram engraçadas, como é que foi, a organização, se foi complicado, se agora já está fluindo, coisas assim. E história também. Rodrigo, a tua pergunta é muito legal. A convenção, ela surgiu em uma sexta-feira 13. E aí eu tinha uma aluna que ela morava na Vila de Paranapiacaba e ela falou, Tânia, o que você acha da gente fazer uma reunião de bruxas lá na Vila de Paranapiacaba? Eu falei, nossa, vai ser legal, né? E aí eu convidei, Rodrigo, toda a minha agenda telefônica, que eram meus amigos, assim, todas as pessoas que falavam que quando eu precisasse de uma ajuda, eles estariam comigo. Mas olha, por incrível que pareça, nesse final de semana que fiz a convenção, todos tinham compromisso. Todos tinham outro compromisso. Ninguém podia comparecer comigo na Vila de Paranapiacaba. Era muito longe, tinha um outro negócio para fazer, ninguém podia ir comigo. Aí a minha amiga falou assim, a minha aluna falou, Tânia, você vai fazer convenção, né? Que na realidade não era nem convenção, era um encontro de bruxas. Eu falei, vou. Sexta-feira 13, todo mundo de preto, chapéu, como manto figurino. Saímos nas ruas cantando, né? O círculo está aberto, porque a gente só sabia cantar essa música, né? Na época lá, a gente só sabia. O círculo está aberto, mas não vai quebrar. O pessoal da Vila de Paranapiacaba foi fechando as portas, assim, ó, as janelas. E assim, eram 25 malucas, né? Porque ninguém topou. Terminou, passou o final de semana, eu passei o final de semana fazendo ritual lá na Vila de Paranapiacaba, a gente conversou, fizemos piquenique, enfim. Levei o final de semana como se fosse uma vivência normal. No ano seguinte, ela falou assim, Tânia, você vai fazer de novo o encontro das bruxas? Eu falei, vou porque eu gostei.
E eu acho que vai estar cauto, eu acho que é legal, eu acho que quando a gente conseguir mostrar para as pessoas que pelo menos um final de semana a pessoa pode sair do armário, que ela pode mostrar quem ela pode falar quem que ela quer ser, vai ser legal. Fizemos a segunda, mesma coisa, chamei todo mundo da minha agenda, todo mundo tinha compromisso, todo mundo tinha alguma coisa para fazer. A única pessoa que topou ir foi uma pessoa que foi bastante criticada ultimamente no meio esotérico, que foi o Marcos Reis. Foi uma pessoa que não tinha compromisso na época. E ele foi. E ele deu uma palestra, eu dei outra palestra, a gente fez a procissão, né? Que já não tinha mais 25, tinha umas 40 pessoas. Tânia, vai fazer o terceiro? Terceiro encontro das bruxas. No terceiro encontro das bruxas, aí eu já consegui, por exemplo, a Eti Van Feio do Rio de Janeiro fazer parte do encontro. Ela estava no auge, a questão da Wicca, né, daquela revistinha que ela tinha, e aí junto com o Marcos já veio a Chuchu Couto, já veio mais uns 5 ou 6 que já não tinham compromisso, né? E aí a gente já conseguiu montar uma agenda, tudo. E por incrível que pareça, nesse terceiro encontro, teve uma reportagem no jornal Hoje, SP Hoje, Jornal Hoje, alguma coisa assim. No sábado e domingo foi um estouro. Apareceu pessoas de todo lugar para ver as bruxas na fila de Paranapiacaba. No quarto encontro, ou quarta convenção, todos os meus amigos já estavam com a agenda desocupada. Já teve uma programação de vários lugares, de várias pessoas, e a partir daí, a convenção só ficou de férias 2020 e 2021, né? Esse ano, 2019, a gente tinha estimado um público de 20 mil pessoas. Ela foi classificada como o maior evento da categoria espiritualista e esotérico da América Latina pela Folha de São Paulo. E esse ano tivemos 30 mil pessoas na convenção de bruxas e foi muito, muito bom rever os amigos. E a convenção de bruxa ela tem esse objetivo, né? Que as pessoas, em um final de semana, ela se reencontre, ela possa mostrar o seu trabalho, ela possa mostrar que existem várias coisas fora da caixinha. Então, é esse a questão da convenção e um pouquinho da história da convenção. Frater Belrad de novo. Tânia, na verdade, eu gostaria de fazer agora uma pergunta de um ouvinte aqui, ele me chamou no chat, é o Frater Ordalium. O Frater Ordalium, inclusive fica aí uma sugestão, Marcelo, se me permitir, de entrevista com ele. Ele é da Quimbanda Luciferiana, também pratica o luciferianismo clássico e é também iniciado no Candomblé. Então, aí, como eu tive a oportunidade de trazer o digno irmão Paulo aí, fica uma outra boa sugestão para o Projeto Mayhem, Frater Ordalium. Mas vamos lá para a pergunta, Tânia. Ele me perguntou o seguinte: é sabido por nós todos que o Gerald Gardner, né, em conjunto com alguns historiadores e antropólogos, tal como a Margaret Murray, ele acabou fazendo um resgate das práticas ancestrais, como você bem disse, né, primitivas, que não tinham viés religioso, mas sim espiritualista, né, da Europa, da Ásia, né, do Oriente Médio, né, que eram coisas que estavam se perdendo já no tempo, né?
E ele, da forma mais fidedigna, né, creio eu, tentou resgatar isso da maneira mais, digamos assim, autêntica ou genuína possível. Porém, é sabido que quando a gente conta um ponto, aumenta, né? Conta um conto, aumenta um ponto. A pergunta dele é a seguinte: você acha que quando isso chegou nas Américas, nos Estados Unidos, no Brasil, isso daí perdeu um pouco daquela essência que o Gerald Gardner tentou resgatar no começo? Você acha que isso mudou, se isso foi bom ou se isso foi ruim? Olha, que mutou, né? Eu brinco quando eu for fazer a rota de conversa da Rota Tuano, né? Que é um assunto que é muito legal, né? Porque tá uma confusão, adoro a confusão da Rota Tuano. Amo essa discussão. Aí, o que acontece? Enquanto a gente estava em Hemisfério Norte, a história de Geraldo Gardner que ele fez foi perfeita, né? Esse resgate cultural que ele trouxe, porque como ele criou uma religião, ao contrário, ele não estava querendo criar uma linha espiritualista, não. Gerald Gardner, ele criou uma religião, porque em 1950 estava o começo do movimento feminista e ele queria aproveitar esse movimento onde ele tirava um Deus da chocata e colocava uma deusa. Essa um pouquinho a história de Gerald Gardner. Outra coisa, Gerald Gardner, ele nunca foi atrás dos cultos do homem do campo. Ele teve uma influência muito grande com Aleister Crowley e através da ordem que ele teve ali, ele criou uns ritos cerimonialistas dentro da Wicca que o homem do campo, né, lá no campo não tinha, que eram ritos dentro de ordens esotéricas, ordens ocultistas, vamos usar a palavra que o Ulisses trouxe. E aí ele trouxe isso para dentro da Wicca, tanto que se você vai ver um rito da Wicca, você vai ver uma cerimônia que você não encontra dentro, vamos pegar do xamanismo, né? Porque você tem toda uma preparação ali que não é tão assim rescatado desse povo do campo. Eu acho que o que Gerald Gardner fez foi maravilhoso. Se perdeu sim quando passou para as Américas, mas como boa eclética que sou, também acho que tudo evolui e a gente não tem que ficar preso em algo de 300, 100 anos atrás. As pessoas evoluem, as pessoas mudam e as práticas também têm que mudar. Bom, é minha vez agora, né? Aproveitando que a gente já entrou aqui na Wicca, minha pergunta tem a ver com isso. Mais cedo na entrevista, você comentou sobre a responsabilidade do magista. Minha pergunta vai por aí. Dentro da Wicca existe a lei do retorno tríplice, né? Do tríplice retorno, enfim. Qual que é a sua opinião sobre isso, sobre essa questão da responsabilidade do magista, a lei do retorno, a imposição da vontade do magista sobre o outro, o quanto disso é também muito envolto nessa culpa cristã da nossa cultura de se autorresponsabilizar pelas maldades que causa, ir para o inferno e etc e tal. Qual que é a sua visão sobre essas coisas? Você sabe que vai ser legal, né? Quando a gente fazer a passagem, né? A gente vai se encontrar lá do outro lado. Aí a gente vai ver, né? Vai encontrar todo mundo junto numa mesa só. A gente vai encontrar Buda, Cristo, Lúcifer, vai se encontrar lá todos numa mesa só. Aí vai falar assim: nossa, todo mundo aqui. E eles vão falar: tá vendo? Vocês explicaram tanto na Terra para encontrar todo mundo aqui no mesmo lugar, né? Eu acredito, Bárbara, vamos lá, sobre a lei tríplice, né? Que Gerald Gardner ele trouxe. Ele traz a lei tríplice como um resgate
tinha uma cultura celta, porque dentro da linha celta, toda a cultura era feita em 3. Então, se acreditava que quando você movimentava alguma energia, essa energia batia na mãe natureza e ela retornava a você pela força dos ventos, pela força das montanhas e pela força do mar. Ou pela face da lua que cresce, pela lua que fica cheia e pela lua que minqua. Então, na cultura celta, quando você vê todo o princípio histórico, eles têm muito essa questão do 3. E aí, Geraldo Carne, para dar mais força nos estudos dele, trouxe essa questão da força do 3, desse retorno do 3. Que você falou uma coisa muito legal, Bárbara, que tem aí também uma questão de culpa, né, da Igreja Católica muito forte. Mas a culpa já existia antes do cristianismo, não foi só o cristianismo que é culpado da culpa, tem outras fontes históricas que também é culpado da culpa. Mas eu não acredito muito nessa questão da lei tríplice, da maneira que ela é colocada hoje. O que eu acredito? Eu acredito em uma lei natural de ação e reação. É isso que eu acredito. Se ela vai voltar para a tua fita em 3, se ela vai voltar em 7, se ela vai voltar em 144 vezes, e qual tem algumas linhas religiosas que fala, é outra coisa. Mas o que eu sei é que se eu pegar uma bolinha de ping-pong e tacar essa bolinha de ping-pong na parede, ela vai bater e ela vai retornar. Eu sei que o mar, ele tem a onda que ele vai e que ele volta. Então, eu acredito muito na lei de ação e reação. E eu acredito que tudo que você faz, você não vai pacar no céu, no inferno, você não vai pacar, vai vir um tiapinho lá com o tridente, espetar a tua punta, não é isso. Você vai ter o retorno no seu dia a dia. E não é um retorno daquele ato que você fez. Eu acho que a fita ela é cíclica. Então, eu acredito nesse cíclico, que assim, você manda uma energia, essa energia vai para o outro, o outro vai para o outro, isso vai para o outro, isso vai para o outro, vai para o outro e vai retornar a você. É isso que eu acredito. Do bem ou do mal, porque as pessoas também têm uma mania, né, de achar que lei de ação e reação é só pro negativo. Não, é pro positivo também. Se eu faço alguma coisa desejando, fazendo bem, né? O inferno tá cheio de boas intenções, viu, crianças? Ninguém vai pro inferno porque tava praticando o mal, né? Às vezes, na melhor das boas intenções de ajudar, você tá prejudicando uma pessoa. Então, e quem é a gente para julgar isso? Ninguém. E a gente também não sabe de todas as leis que regem o nosso dia a dia. Então, o que eu faço? Faz o que é confortável para você. Faz o que você vai deitar na cama à noite e não vai te causar traumas, não vai te causar inquietações. E aí você segue a sua vida. Voltei para minha última pergunta. Voltei. Uma curiosidade, né? Você comentou sobre a casa de bruxa em vários momentos, e teve um que me chamou um pouco a atenção, né? Todos foram bem interessantes, mas um que chamou um pouco mais a atenção porque você comentou sobre filosofia, e filosofia é uma coisa que quem me conhece sabe que eu gosto um pouquinho, né? Você comentou que vocês ensinam a filosofia e o devocional vem de cada um, porque vocês não ensinam isso. Eu tenho uma visão talvez um pouco diferente da sua, então eu gostaria de saber, porque para mim
a filosofia, né, a verdadeira filosofia, ela é a prática. Ela não é apenas a ação física, mas ela é uma ação física que decorre de uma essência que está devidamente harmonizada com essa ação. Se eu vejo o mundo como sagrado, né? Pegando o exemplo que você deu, se eu vejo o meu gato como sagrado, se eu vejo a árvore como sagrado, se eu vejo todos aqueles que fazem parte do Projeto Merrim como sagrado, e eu ajo de forma a conjugar essa sensação que eu tenho, essa gnose que eu tenho do sagrado com a minha prática, eu não estou fazendo um ato devocional também? Ou você entende de uma forma um pouco diferente? Você está fazendo um ato devocional, mas você chegou nessa experimentação. Enquanto você está fazendo esse ato devocional, você está praticando filosofia. Quando você afirmar que esse ato devocional é único e absoluto e você queira convencer outras pessoas que a sua verdade é única, você matou a filosofia. Agora a gente está chegando já no fim, mas você falou dos livros e cursos e tal que você está gravando, então eu queria falar um pouquinho. Você está com algum lançamento para agora? E como é que o pessoal te acha, né? Que cursos que você já tem online? Fala um pouquinho dessa parte. Olha, o pessoal me acha no Instagram, Tânia Gori Oficial, né? Tem uma Tânia Gori italiana, que não sou eu, ainda não, né? Eu sou Tânia Gori Oficial, a bruxa bracileira aqui. Na Itália tem um montão de Tânia Gori bracileira, Tânia Gori italiana. E no Instagram, os cursos são casadebruxa.com.br. E lá você tem toda a programação. Uma outra coisa que a gente não falou, que eu gostaria de pedir licença para falar, é assim: em outubro do ano passado, a gente inaugurou na Vila de Paranapiacaba a Associação Bracileira de Bruxaria. É um local onde as pessoas podem estar indo para buscar informações desse mundo mágico. A associação, ela não é da Casa de Bruxa. A associação está com a Casa de Bruxa, mas a associação é um lugar aberto para todas as pessoas que queiram levar o trabalho para a associação, né? Porque a associação, ela visa unir, né? O maior número de linhas, de religiões, de filosofias, de tribos possíveis, para que as pessoas possam comparar, para que as pessoas possam conhecer, para que as pessoas possam desenvolver a espiritualidade, a devoção, a filosofia, porque cada pessoa vai se encontrar em um lugar diferente, né? Numa raiz diferente, numa tribo diferente, né? E a gente pode ser amigo de todas essas tribos. Então, a associação, ela nasce com esse objetivo, né? De ser um lugar. Eu tenho muitos amigos que são grupos menores que, por exemplo, não podem contar com uma chácara para fazer um ritual. Aí se metem no meio do mato, se metem em um lugar que não pode, aí vem a polícia encher o saco. A associação, ela tem um lugar, o André conheceu lá, ele foi lá fazer parte da convenção, tem um lugar maravilhoso para fazer rituais, só me mandar um WhatsApp, entrar em contato com a Casa de Bruxa, a gente vê se não tem nada marcado, marca o ritual para levar o grupo, para você fazer o seu trabalho. Então, a associação, ela nasceu para ser um lugar físico das pessoas. É legal online? É muito legal, mas a gente precisa também se encontrar no físico, e a associação, ela nasceu para isso. Tá? E os cursos, e começou agora na pandemia, você gravou, e o pessoal que está assistindo em casa. Então, poder falar um pouquinho de quais cursos tem, eu tô adaptando, porque eu tenho muita aula, como eu falei aqui para você, no Zoom,
né? E isso ainda não está disponível ainda, né? Eu fiz alguns cursos em e-book, eu fiz alguns cursos crafatos, mas tem muita coisa ainda sem editado, porque assim, uma coisa é você estar dando uma aula no ao vivo, né? Outra hora é você disponibilizar esse ao vivo para as pessoas que estão em casa. Então, a gente está ainda fazendo esse trabalho. Se as pessoas entrarem no bruxamania.com.br, tem lá algumas coisinhas, não é muito não, mas algumas coisinhas online para quem está fora de São Paulo, né? Você sabe que o online foi muito interessante na minha vida, né? Eu sempre fui interiorana, né? Santo André é meio interior. A gente fica sancado se alguém fala isso, mas Santo André é interior. E quanto abriu online, eu conheci gente de tanto lugar fora de São Paulo, né? O pessoal do Rio é maravilhoso, tem uma sede de conhecimento muito legal, o pessoal do Rio. O pessoal da Bahia é um pessoal também muito empolgado, é um pessoal que busca. E assim, às vezes a gente não tem para quem indicar, falar assim, olha, procura tal coisa, procura tal lugar, vai atrás de, né? Então foi muito legal essa questão do online, por esse conhecimento tão grande que a internet nos oferece. Tá vendo? Eu tive que dar o braço a torcer e falar que a internet é interessante. Então, para quem está escutando a gente, os links que a Tânia passou, depois eu vou pegar com ela no WhatsApp, mas estão aqui embaixo na descrição do vídeo, né? E, Tânia, você já deu uma adiantada, assim, mas a gente tem uma última pergunta que a gente faz para todos os bruxos, magos, quimbandeiros, né? É meio um bolão. Na sua opinião, da sua história cigana, e depois com a bruxaria, com tudo isso daí, para onde você acha que você acha que acontece depois que a gente morre? É o que eu falei, eu acho que a gente vai se encontrar todo mundo junto em uma linda colônia, sei lá se é a palavra colônia, o país do verão, ou no Van Halen, sei lá, tem o nome que vocês quiserem, mas que todo mundo vai estar junto. Eu acredito muito assim que todas as deidades vão estar junto e vão estar tirando o barato da nossa cara, entendeu? Falar assim, vocês explicaram tanto lá na Terra, vocês discutiram tanto, tá vendo? Tá todo mundo certo. Tem Buda, tem JC, tem Helena Blavatsky, tem Elie Vasilevsky, tem todo mundo, tem Lúcifer, tem Maria Madalena, tem todo mundo lá, tem Lilith, entendeu? Todo mundo vai estar em festa, porque eu não acredito no céu e no inferno. Eu não acredito que depois que a gente partir, a gente vai ficar o resto da vida em um umbral. Não acredito nisso. A gente veio para o planeta Terra para aprender aqui e para levar um aprendizado do planeta Terra. Então, o que é feito é coprato, né? Vou pegar a questão da Bárbara, né? É coprato ou sei lá, não. Aqui, não é fora, né? Fora é só festa. Fora, todas as deidades estão nos esperando de braços abertos para fazer festa. Minha opinião, isso não é opinião da bruxaria natural. A bruxaria natural, ela traz o questionamento sobre o que você acredita sobre o pós-fita, tá? Então, que, sei lá, né, futuramente, vá que as pessoas falem, não, a Tânia falou que a bruxaria natural acredita nisso. Não. Isso é uma não, a gente pergunta específico, é a sua opinião. Que essa entrevista 300 e lá, eu nem tô contando. A gente já tem 300 e poucas respostas, é um bolão. Aí cada um que vai morrendo. E aí, quem descobrir a verdade vem contar, né? É bem por aí. Pô, Tânia, foi prazerzão ter você aqui. Gente boa demais, foi uma noite sensacional. Eu vou chamar agora a galera para as considerações finais. Eu estou sem ordem, eu vou seguir a ordem dos meus quadradinhos aqui. Então, Paulo Jacobina primeiro, Pedra de Afiar, considerações finais.
Obrigado, Tânia. Muito boa a sua entrevista. Obrigado. Você é uma pessoa muito simpática, fala com uma boa eloquência e dava para a gente continuar conversando aqui por horas te ouvindo falar. E se você quer aprender a aplicar os conhecimentos que adquire, você precisa de prática filosófica. E um ótimo lugar para desenvolver isso, enquanto aprende sobre magia, mitos, religiões e psicologia, é o canal do Pedra de Afiar no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. Se inscreve agora que eu te espero por lá. Ó, o cara tá profissa, hein? A gente vai precisar começar a treinar. Vai lá, Rodrigo. Eu vou Considerações finais. terminar o encerramento desse jeito agora. Gostei, ó. Não, você tem a última palavra agora. Eu vou chamar um por um para se despedir, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Né? Rodrigo Lutarque. Bem, o Paulo levantou o sarrafo, né? Eu vou abaixar o sarrafo, porque eu não vou ficar rimando, fazendo poema igual ele, assim, não. Então, assim, obrigado, Tânia, pela palestra, adorei a sua história. A sua história faz parte da história do ocultismo aqui no Brasil, e é muito importante ter o seu depoimento. Porque, se você for ver o Projeto Mayhem, a história de vida de cada um é que faz o meio esotérico que a gente vive aqui. E isso é fantástico nesses vídeos. E eu gostaria de chamar a todos para entrar no catarse.me/TDC, onde você vai ter a revista Hermetismo, com diversas matérias das mais diversas pessoas, aonde você vai poder desfrutar, como antigamente, de um conteúdo físico e não online, como no Morte Súbita. Agora você pode ter ele no físico. Você tem diversos assuntos dos mais diversos interesses e você vai ter grupos do Telegram, onde você vai ter gente de todo tipo te ajudando nos mais diversos assuntos esotéricos. Maravilha. Ó, eu vou seguir os convidados, o André Correia e a Vanessa Lanaro. Então, André primeiro. Primeiro, quero agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. A Tânia, agradeço por abrir várias gavetinhas aqui, né? Foram várias provocações nos conceitos que eu tinha de bruxaria natural. Para mim, agradeço muito. Agora é só preencher essas gavetinhas que eu abri. E quem quiser também ouvir um pouquinho sobre bruxaria, paganismo, a Conexão Pagã está no YouTube, né? youtube.com/Conexão Pagã. Eu e a Vanessa estamos lá toda segunda-feira às 21 horas. A gente já conversou com uma galera aqui do Mayhem e já tem um pessoal também na fila para ir lá bater papo com a gente. Vocês são sempre muito, muito bem-vindos. No que vocês precisarem, a Conexão Pagã está sempre aqui. É isso. Beijo para vocês. Eu também quero agradecer a todos vocês ao convite e fazer esse bate-papo com a Tânia. A Tânia, ela é muito importante, né, no nosso cenário de bruxaria aqui no Brasil. E se vocês puderem, vão lá conhecer a Associação de Bruxaria lá em Paranapiacaba, que é muito legal, muito interessante. Se vocês puderem também, o ano que vem, vão na convenção, que é uma experiência única, muito legal. Então, obrigada a todos. Beijos. Então, vou seguir aqui na minha lista, Robson, do enoquiano.com.br. Obrigado pela palestra. Como disse, hoje era dia de sentar e aprender apenas. E se você se interessa também por magia enoquiana, magia cerimonial, acesse enoquiano.com.br, entre em contato conosco, nós temos um grupo de estudo gratuito e quase todo mundo é bem-vindo. Quase todo mundo? Quase todo mundo é bom, né? Frater Belhar. Tânia, mais uma vez, muito obrigado. O meu caldeirãozinho aqui se encheu de conhecimento que você nos ofereceu. Muito obrigado mesmo. E para quem gosta de hermetismo, alquimia, cabala, misticismo, ocultismo geral, rosacrucianismo, martinismo e, por que não, bruxaria também, acessem o meu canal no Instagram e no YouTube, Frater Belhar. Obrigado, Tânia. Valeu. E da Eclésia Babylon, Bárbara Knox. Considerações finais.
Obrigada, Tânia. Super importante a sua presença aqui como um registro histórico, né, da bruxaria contemporânea brasileira, realmente. Parabéns pelo enorme legado que você construiu e continua construindo, né? Eu sou ocultista, mas também sou bruxa e comecei na bruxaria, não renego minhas origens, a mão de feitiço existe e permanece. E para quem se interessa por Telema, por um contato devocional dentro de Telema, quer cultuar, conhecer mais a deusa Babylon, pode entrar em contato conosco na Eclésia Babylon. Nosso site é 4gsanctuary.com, ou podem falar direto comigo no Instagram, vesta.nox, e agora eu virei gente grande, eu tenho um site, vestanox.com.br. Muito bem. E, por último, mas não menos importante, Tiago Tomosauskas, considerações finais. Tem bruxaria no Morte Súbita? Tem, desde sempre, Marcelo. Olha, primeira coisa, agradecer e dar os parabéns para a Tânia, porque assim, você tem um magnetismo que fica todo mundo se sentindo como se fosse malha de ferro quando você começa a falar. A gente só quer saber mais e ficar ouvindo você. Muito bom mesmo, gostei demais. E fiquei muito feliz que eu e a Casa de Bruxa têm a mesma idade do Morte Súbita. Os dois começaram em 96, e estamos aí até hoje, muita gente já parou e a gente está aí na firmeza. Muito, muito legal mesmo. A dica de hoje é entrar no mortesubita.net e procurar A Cozinha da Bruxa. E vai lá ter algumas receitinhas para quem se empolgar para comprar os livros da Tânia depois. Muito obrigado. Tânia, suas considerações finais. Foi um prazerzão ter você aqui. Você vai voltar de novo, né? Sempre que você tiver com algum livro novo, alguma coisa. E já que você veio aqui até nós, assim, fique à vontade. Se você precisar de palestrante, assim, tem milhões de temas. O Projeto Mayhem está à tua disposição também para te ajudar. Então... Primeiro, eu quero agradecer todos vocês, né? O carinho de vocês maravilhosos. Gratidão pelo convite. Fica o meu convite já para que todos palestrem na convenção, né? Todos são muito bem-vindos, né? Com certeza, ó, eu anotei aqui, ó, de todo mundo, vou estar entrando essa semana nos YouTube, Instagram de vocês, para me aprofundar no trabalho de vocês, que eu achei muito interessante, né? E gratidão, que vocês precisarem da Casa de Bruxo, que precisar da associação, estamos de portas abertas. E eu estou com uma ideia, ainda estou firmando, de em outubro, dia 29, 30 e 31 de outubro, fazer o primeiro festival Halloween na Vila de Paranapiacaba. Então já fica aqui, né? Se alguém se interessar por dar palestras, por dar uma vivência, fazer uma rota de tambores, fazer uma rota de conversa, de história, uma rota, né? Vamos montar uma ácora lá em Paranapiacaba, deixa sempre trocando essas informações e crescendo juntos, porque só através do diálogo que a gente cresce. Gratidão muito, muito por vocês terem me convidado. A gente que agradece. Eu vi que tem muita gente nova aqui que não conhece, então aproveita, se vocês curtiram essa entrevista, dá uma olhada no canal, né? Que tem mais 350 entrevistas dessa. Então, a gente está com quase 700 horas de bate-papo e é alto nível. Então, não esquece, segue o canal, dá like, ativa o sininho e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.